Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Hoje eu vou fazer a alegria dos makers. Eu vou mostrar como fazer um controle de velocidade para um ventilador de refrigeração para PC, o cooler do PC. Vou mostrar o funcionamento e vou mostrar o protótipo funcionando no protoboard. Vamos lá? Você pode ver o circuito. É muito simples. Um amplificador operacional, um transistor BC327, o sensor de temperatura é um NTC de 10K, mais meia dúzia de componentes, resistências e pronto! É tudo que você precisa. Nem da fonte de alimentação de 12 volts você precisa. Sabe por quê? Ela está disponível em qualquer dos conectores dos drivers dentro do seu computador. É só pegar uma alimentação dessa de 12 volts e alimentar esse circuitinho fantástico. Eu instalei um ventilador auxiliar para o meu PC. Essa é a história, ó. Como é que surgiu esse circuito? Ele estava ali esquentando muito, principalmente a minha placa de vídeo. E no lugar de comprar um PC novo, o que que eu fiz? Eu instalei um ventilador externo, claro, quem já não fez isso antes, né? Mas aí foi preciso abrir um furo no painel, mas o ventilador funcionou perfeitamente. Mas o novo ventilador passou a gerar um novo ruído. E todo mundo sabe como esses ventiladores fazem ruído. Então, eu resolvi fazer esse circuito. Assim, quando a temperatura está normal, o ventilador fica desligado. Não faz ruído algum, claro, não é mesmo? Mas quando a temperatura começa a subir, a tensão na saída desse circuito começa a aumentar e o ventilador começa a rodar cada vez mais rápido. E quando chegar ali por 55 graus, ele estará rodando na máxima velocidade. Em suma, o circuito controla a velocidade do ventilador em função da temperatura dentro do meu computador. Ficou tão bom que eu resolvi compartilhar com vocês. Claro que essa é um circuito que apareceu lá na revista de engenharia EDN. Eu adaptei, mudei, ajustei para a nossa realidade, coloquei um toque do professor Bairro, mas a essência é aquela lá da revista EDN. E aqui está o circuito, vamos ver como é que ele funciona? O conceito é simples. O amplificador operacional, junto com o transistor de repouso, forma um amplificador não inversor. Todo esse conjunto, ó. Esse conjuntinho forma um amplificador não inversor. O segredo aqui é pensar no transistor como fazendo parte do amplificador operacional. Esse é um conceito muito usado para explicar as fontes de tensões com operacional e transistor reforçador. Então, vamos pensar nesse circuito como um amplificador não inversor, onde a tensão de entrada é a função da temperatura. E a tensão de saída é aqui, ó. E a tensão de saída do amplificador vai acionar o meu motor. Simples assim. Essa é a ideia básica. A medição de temperatura, ó, ela é feita usando um NTC, um termistor, onde a resistência diminui se a temperatura aumenta, e vice-versa. Veja que é uma relação inversa entre a resistência e a temperatura. O NTC e o trimpote P1, ó, os dois juntos, trimpote P1 e o NTC formam um divisor de tensão que alimenta a entrada do inversor operacional, ó. A entrada inversora do meu operacional. Com o NTC ligado para o positivo, note, está ligado para o positivo, quando a temperatura sobe, a resistência do NTC diminui e a tensão na entrada 2, no pino 2, aumenta. Com isso, o circuito, como é um amplificador, a tensão na saída lá do meu motor também vai aumentar. Então, quando a temperatura aumenta, a resistência diminui, a tensão nesse ponto também aumenta e o ventilador começa a rodar mais rápido. Para temperaturas abaixo de 37 graus Celsius, o ventilador fica parado. Acima dessa temperatura, ele deve começar a girar. Quando a temperatura alcançar 55 graus Celsius, aproximadamente, o ventilador estará na máxima velocidade. A tensão de saída será praticamente 12 volts. E o ajuste aqui tem um ajustezinho, ó. O ajuste é simples. Você deve usar a temperatura do corpo como referência.
para disparar o movimento do ventilador, porque até 37 graus o ventilador está parado. Para isso, você deve segurar o NTC com os dedos, contar uns 10 segundos para o calor dos dedos ser transferido para o NTC, então ajustar o tripode para que o motor comece a girar. Eu vou fazer isso no tutorial, no vídeo logo a seguir. É bem facilzinho, é o único ajuste. Esse ajuste é necessário para compensar as tolerâncias dos componentes, a variação do NTC, um vai pegar um NTC de 5 milímetros, outro de 10 milímetros. Isso tudo vai poder ser compensado nesse ajuste, muito esperto, não é mesmo? Nessa versão foi usado o transistor BC327, um transistor ali de corrente máxima de 500 mA, já que o cooler que eu tinha, o consumo era ao redor de 100 mA. A corrente do cooler é pequena, e na maioria desses coolers pequenos variam de 100 a 300 mA. Corrente tranquila para o BC327. Mas, se você usar um cooler de mais corrente, o que tem que fazer é só trocar o BC327, pode ser por um BD, pode ser por um chip, simples assim. Note que essa configuração de amplificador é muito usada em circuitos de ponte de alimentação linear. Observe que o transistor deve ser visto como fazendo parte do operacional. Olha aqui, eu cerquei, né? E aqui tem um detalhe interessante, ó. Com o transistor a configuração emissor comum, eu estou tirando no coletor, ele funciona como um inversor. Então, o operacional inverte, mas o transistor invertendo, nós temos dois circuitos inversores. Por isso, a realimentação do circuito, olha aqui a realimentação, ela vai ser ligada na entrada não inversora do meu operacional. É a entrada não inversora do operacional, mas é a entrada inversora do meu amplificador. Olha o meu amplificador em vermelho. Essa é a entrada inversora. E essa é a entrada não inversora que vai receber a tensão que vai ser amplificada. Então, note que esse é um amplificador não inversor. Truquezinho interessante esse, né? A realimentação é feita pelas resistências R4 e R3. R4 de 10K, R3 de 1K. Note que a resistência R3 é conectada a um zero virtual, aqui formado por essas duas resistências, o divisor, ó, R1 e R2. A tensão do zero virtual não é 6 volts, que seria o normal, dividir por 2 a tensão. Aqui eu coloquei um pouquinho mais baixa, 5 volts, para que o TL até o 358 possam funcionar melhor. Eu tenho que ter esse zero virtual para que o circuito funcione. Então, se vocês medirem uma tensão ao redor de 5 volts, está muito bom. Precisa ser 5 volts cravado? Não. Ao redor de 5 volts. O amplificador operacional que eu usei é o TL082, que tem 2 operacionais dentro do chip. Então, qualquer outro operacional duplo pode ser usado. O TL072, o LM358, muito comum, não é mesmo? E aqui tem uma sugestão, ó. Eu fiz um desenho, lindo desenho, não é mesmo? Tem que apagar ali tem que apagar o meu amplificador. Esse aqui é uma sugestão de montagem, né? Eu fiz aqui um desenho artístico, né? E aqui não é a inteligência artificial que fez, não, foi o professor Barros, onde vocês podem ver como é feita a montagem. Uma plaquinha, eu penso em grudar no próprio ventilador, e olha essa montagem aqui, ó. Essa montagem eu tirei lá da revista, é uma ideia do autor lá do circuito original. Ele montou o NTC dentro de um terminal, amassou o terminalzinho ali dentro e pronto. Grudou lá numa parte do meu computador em que consegue captar bem a temperatura. Note que não tem ligação elétrica, então eu posso ligar essa parte metálica, parafusar em qualquer lugar do meu PC, que vai estar funcionando perfeitamente. Agora, vamos passar lá para a bancada e ver o professor Bairro testando isso tudo na prática, num protótipo. Vamos lá? Sim, estamos aqui na bancada do professor Bairro para mostrar o circuito do controlador de velocidade do ventilador. Está montado na protoboard. Esse é o melhor simulador do mundo, a protoboard. Nós temos aqui o amplificador operacional TL082, o transistor BC327, o transistor PNP, o aço do nosso tutorial, o ventilador, e aqui está o sensor de temperatura, o NTC de 10K. Aqui eu vou ajustar
a temperatura de disparo do meu ventilador, o momento exato em que ele vai disparar, que deve ser ao redor de 37 graus, a temperatura do corpo humano. Então vamos ligar a minha fonte não está ligada, o negativo está, mas o positivo não está ligado. Vou ligar a minha fonte, opa, vamos ajustar em 12 volts, 7, 8, 9, 12 volts, certinho. Vou ligar, se tudo estiver certo, a temperatura ambiente, o ventilador não vai girar, não pode começar girando. Se girar, eu venho aqui e ajusto para que ele não gire. Vamos ver, ó, não está girando. Botei aqui umas fitinhas para vocês observarem por aí se ele está girando ou não. E agora eu vou segurar, ó, o NTC e ajustar o ponto de disparo. Se tudo estiver certo, quando eu segurar, eu vou segurar e contar até 10 mais ou menos, ele deve começar a girar. Vamos ver. Ah lá, está começando. Recebendo a temperatura do corpo, pronto, começou a girar. Vamos ver qual é a tensão em que ele começou a girar. Ó. Vou medir bem a tensão no divisor do 5,3 volts, 5,4. É a tensão do meio, não é a tensão do meio ambiente, é a tensão de disparo. Se a temperatura no PC alcançar 37 graus, ele começa a girar. Qual a tensão no ventilador? 5,3 volts, mais ou menos. Por isso que ele está girando bem pouquinho. Conforme a temperatura for aumentando, a tensão na saída vai aumentar e o ventilador vai girar mais rápido. Agora está sendo dissipado o calor. Daqui a pouco ele para. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui é a tensão de referência. Lembra lá que eu falei que estava em torno de 5 volts? Vamos ver aqui quanto está. 5,3 volts. Perfeito. Então a tensão de referência tem que ficar ao redor disso. Não precisa grande precisão. Ao redor de 5 volts já está bom. Vamos aquecer o ambiente? Vamos botar fogo no parquinho? Então vou trazer de lá o meu ferro de solda. Agora sim, vou transferir um calor maior para o meu NTC. Vamos lá? Vamos aproximar. Eu também vou medindo a tensão na saída. Ó. Vamos lá, vamos ver se a tensão já está começando a aumentar. 3 volts, não está ligando. Ó, aí, 4, 5 volts, começou a girar. Mas agora, com o ferro pertinho assim, a temperatura vai aumentar bastante. 7 volts, 8 volts, deve estar lá uns 40 graus. Quase 9 volts, vou aproximar mais o ferro. 9 volts, 10, está chegando próximo de 55 graus, que é a temperatura mais ou menos em que vamos estar a máxima velocidade. Olha lá, quase 12 volts. Pronto, aqui o ventilador está andando a 1000. Está muito quente o nosso PC. Deixa ele ali girando, que ele vai refrigerar e aos poucos a temperatura vai cair, não é mesmo? Olha lá, 11, 10, está sendo refrigerado e a velocidade do ventilador também vai diminuindo na mesma proporção. Ó, já está rodando menos, 8, 7. Então é um circuitinho muito fácil de montar, funciona, é simples, não tem segredo. Qualquer criança brinca e se diverte. Então deixe aí nos comentários se vocês já conheciam um circuito desse tipo e se esse circuito realmente é um circuito simples. O que vocês acharam? É um circuito simples mesmo? Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!